Olá, sejam muito bem-vindos ao Harmony. Hoje nós vamos falar com uma profissional maravilhosa, com um assunto que eu tenho certeza que poucas pessoas têm coragem de conversar, mas muita gente tem vontade de fazer, viu? Tem um amigo meu, né? Todo mundo sempre tem um amigo que tem vontade de fazer, nunca é você, né? Ai, eu também tenho um amigo, gente, para! Nós vamos conversar com a Brenda Basto, uma profissional especialista em harmonização íntima. Brenda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional, do que é esse mundo da harmonização íntima. Ai, gente, eu tô tão empolgada. Eu amo falar sobre essas coisas. Amo falar sobre coisas interessantes. Mas antes, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Brenda, né? Que é importante a gente entender o profissional que nós escolhemos, o que está por trás desse profissional de sucesso, essa pessoa que vai lá e tem a coragem de especializar, se especializar numa área que é cheia de tabus, né, Brenda? Isso mesmo. Pois vamos lá, Brenda, me fala um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho de você na infância. Como você era na infância? Então, a minha infância, ela foi regada de muito carinho, muito amor. Eu até olho para minha filha, que eu tenho duas filhas, a Maria Alice e a Maria Laura, e a Maria Alice faz com que eu lembre como eu era. Uhum, Então, eu sempre fui muito carinhosa, determinada, uhum. observadora, mas falava que queria ser médica na época, né? Então o teu Já interesse por tem corpo já é pela essa questão do corpo humano desde a isso. infância. Eu sabia que gostava muito de cuidar, olhava para as pessoas, para minha mãe, eu fazia um chá, tinha esse cuidado já desde pequena, então eu me reconheço que nessa época eu já tinha isso enraizado em mim. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que te fez querer a biomedicina? Era a tua primeira opção? Como é que foi isso? Não, não era minha primeira opção. A minha primeira opção era a medicina. Uhum, Mas como eu vivi uma infância muito turbulenta, passando bastante necessidade, uhum. em termos assim de tudo, desde alimentação até, Nossa, Brenda, sério? sim, até mesmo a ausência de um suporte familiar. Uhum, Então, o meu sonho era fazer medicina na uhum, época. Tentei ir para a Bolívia, não consegui, justamente por falta de recurso. E eu ia buscando outras áreas da saúde com que eu tentasse, assim, não, vou me familiarizar, partir para essa área. uhum. Então, a biomedicina eu me identifiquei. Sim. Com questão de vários pontos, análises clínicas, que são exames, vou descobrir o que aquela pessoa tem, eu Uhum, vou estudar as células daquela pessoa. O primeiro ponto de partida foi isso. uhum. Então tu se encontrou na biomedicina mesmo, Isso, né? eu me encontrei na biomedicina. Pessoal, a gente estava conversando aqui nos bastidores que a Brenda não é daqui, né? Não. Conta pra gente como é que foi esse processo de você vir pra cá, você veio pra estudar, como é que foi tudo isso? Então, eu sou de Bacabal, Maranhão, e sempre soube que queria um futuro para minha vida, até porque eu quis dar um futuro para minha mãe, para minhas irmãs. Eu tenho mais duas irmãs, eu sou a mais velha. Uhum, E a minha mãe vivia uma vida muito cheia de dificuldades, nós todos, né? Então uhum, vivemos uma infância repleta de vários problemas, muitas uhum, percas. E quando veio o sonho de fazer o curso, a oportunidade de fazer biomedicina e só tinha em Teresina, não, eu vou. Mas aí todo mundo questionava, como é que tu vai? Ah, só vai fazer faculdade de rico, porque eu não tinha como, minha mãe não tinha como pagar, eu não tive suporte sim, paterno na minha infância, nem na minha vida adulta. uhum. Inclusive, vieram várias críticas por parte paterna, por que que eu ia fazer uma faculdade desse tipo. Então eles tinham uma Mas, crença bem fechada com relação a essa isso, possibilidade, né? isso. Mas o que eu sabia era, não, eu vou, fiz vestibular para, enfim, do Enem, vinha tentando, Uhum, joguei meus pontos, né, na época na Nova FAP, em uhum, 2014, passei, e assim, não, eu vou pra Teresina, vou conseguir o FIES. Eu vim determinada. E na uhum. cabeça de muita gente era impossível. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um empréstimo em 2014 na Caixa Eita. Econômica, Uhum, né? Eu tinha um nome assim totalmente limpo, assim, vou pegar o dinheiro, pagar a primeira mensalidade e vou conseguir o FIES. uhum, E foi isso que eu fiz, foi aprovado o empréstimo, paguei a primeira mensalidade na Nova FAP
E na primeira semana, onde abriu as vagas do FIES, eu fui lá para me inscrever. Cheguei em Teresina, não tinha computador, não tinha cama, não tinha absolutamente nada. Só tinha o dinheiro do primeiro mês da casa que eu ia morar. Eu consegui com o restante do valor Do desse empréstimo. empréstimo. Nossa, Brenda, tu foi muito corajosa. E aí uma amiga me acolheu aqui, que na verdade era amiga de uma outra amiga, hoje nós somos muito amigas. Uhum. A Jéssica, inclusive. E com isso, na faculdade, eu fiquei no laboratório de informática para tentar conseguir entrar no site do FIES. Uhum. Na época, o site travou total, a nível nacional, e eu fiquei desesperada, porque ele ia retornar a previsão à meia-noite. E eu não Sim. tinha computador, não tinha quem me ajudasse. Então, nesse dia, na faculdade, eu comecei a chorar, desesperada, e tinha duas senhoras, Lúcia e Alice. Uhum. Me viram lá, minha filha, o que está acontecendo? Eu expliquei a situação. Elas me levaram para casa delas e me acolheram. Aí, com isso, eu fui. Disse, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Então, assim, eu sempre tive Deus ali comigo o tempo todo. Me levaram, me deram comida, me deram roupas. Uhum. Elas estavam procurando tentar o FIES para a filha delas em medicina, mas elas Sim. falaram, não vou tentar para minha filha, mas eu vou lhe ajudar. E assim ela fez. Ela ficou a madrugada inteira esperando abrir e voltar o site do FIES. E aí a gente conseguiu, sem que tivesse outra pessoa, porque na época tinha que ter um avalista. E para isso eu nem precisei. Sim. Foi totalmente 100% pelo fundo garantidor. Gente, que coisa boa. E aí no dia seguinte a gente ficou super feliz. Elas começaram a me ajudar no processo de levar a documentação no FIES e dar entrada no ressarcimento. E aí foram surgindo várias dificuldades, várias batalhas, mas sempre encontrando pessoas que conseguiram, que abriram as portas, que me ajudaram, desde assim a moradia, a alimentação, morei de favor diversas vezes aqui em Teresina, com várias pessoas. Já trabalhei desde vender palha italiana na faculdade, né, até ser babá de gato. Mas sempre dando certo, graças Sim. a Deus. Em algum momento isso feriu o teu ego? Tipo assim, poxa, eu tô passando por essa situação, ou tu sempre foi muito firme, eu vou terminar minha faculdade, isso é só um momento. Como é que tu via essa situação de às vezes estar morando de favor e etc? Não, isso nunca feriu o meu ego. Pelo contrário, eu sempre via que isso era uma fase que eu estava determinada A ficar tomada. a ir atrás dos meus sonhos. Eu não aceitava a realidade de ter que voltar para o interior e voltar para a vida que minha mãe estava vivendo, né? Uma vida com escassez mesmo, né? Não tenho vergonha de falar. Então, cheguei a passar fome muitas vezes aqui em Teresina. Sim. Mas eu sempre dizia, meu Deus, eu quero me formar, mas eu quero me formar de forma honesta. E aí, nessa trajetória, eu não tinha vergonha, eu pedi ajuda para muitas pessoas. Muitas delas investiam para que eu conseguisse vender alguma coisa na faculdade, como eu falei. Sim. E assim foi sendo feito durante todos os 4 anos e meio na faculdade. Nossa, Brenda, tu passou por muita coisa. Sim, muita coisa. E como é que tua família via isso? Com relação a tu estar aqui e tudo, eles te apoiavam? Ou eles achavam, diziam, volta, desiste disso? Como é que foi tudo isso pra ti? Então, eu tive muito apoio da minha mãe. Minha filha, não tenho como lhe mandar dinheiro, mas o que eu tiver aqui de algum recurso, seja uma alimentação, eu vou lhe mandar, mas eu digo que ela sustentou em oração. Sim. Ela sempre estava por mim em oração, né? De joelhos. Ela até fala que o joelho dela é machucado de tanto ficar em oração por mim. Mas eu tive algumas pessoas em especial que me ajudaram na minha família, né? Não que eu gostaria, mas Deus mostrou outras pessoas, né? Tive um primo de Imperatriz, que ele me ajudou com os custos no último ano da faculdade. E tive uma tia de Brasília que também me deu suporte. Então, essas duas pessoas foram primordiais, porque eu não teria como me formar realmente, pelo menos ter um mínimo de dignidade no último ano da faculdade, né? E tive meu avô paterno, que sempre perguntava, a esposa dele sempre que tentou me ajudar de alguma forma. Então, ela sempre me incentivava, ela até dizia, e até hoje ela fala, Brenda, se tu não tiver onde morar, vai para a porta de alguma clínica e fica lá. Mas não desiste. Até hoje ela fala isso. E eu sou muito grata a essas pessoas, porque eu tive esse suporte emocional e assim, impulsionamento. Qual foi o maior aprendizado que tu teve nessa época? Eita, são tantos, mas acho que o maior é não desistir.
É chegar lá, quando você determina em palavras que vai conseguir, você coloca isso diante de Deus, assim, Deus vai abrindo portas de uma forma extraordinária. Ai, gente, que lindo. Eu fiquei É. emocionada com a Brenda, muito emocionada. Brenda, conta um pouquinho mais pra gente, como é que foi a trajetória de se formar até você se encontrar na harmonização íntima? Como é que foi tudo isso? Como é que foram as etapas? Pronto, no meu último ano, meus 2 últimos anos na faculdade, eu enfrentei grandes desafios, desde a depressão até problemas com tentativas de suicídio, mas eu tive um suporte da própria faculdade. Alguns professores em especial me ajudaram bastante. Isso é até um assunto assim que eu quase não comentava com ninguém, mas hoje eu vejo a necessidade de falar para que outras pessoas possam ver que é possível você sair daquele estágio. Então, eu tive esse primeiro ponto, que eu consegui me formar, mesmo diante desses desafios, e consegui me recuperar da estação onde eu vivia. Quando eu já estava prestes a formar, colar grau, né, todo esse processo. E detalhe, eu só colei grau, tive todas as solenidades, porque muitas pessoas me ajudaram, desde a maquiagem até os acessórios que eu ia usar. Vestido, então são tantas pessoas que me ajudaram, a lista é imensa. Sim. E quando eu me formei, eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Não, eu vou tentar arrumar um emprego para A depois tua fazer mãe um pós. veio pra... Veio, minha mãe veio e meu primo de Imperatriz veio, entrou comigo e tudo, né? Minha família toda, minhas irmãs não puderam vir porque ia ter gastos, mas eu tive esse suporte. Minha madrasta na época veio também, me deu um suporte. Então, eu sou grata a essas pessoas que me proporcionaram esse momento da colação de grau, da formatura. Mas quando eu formei, eu vou atrás de um emprego na minha área, que é trabalhar com análises clínicas, exames laboratoriais, né, exames de urina, fezes, exames de sangue, imunológicos. Então, eu tentei uma oportunidade em uma outra cidade, que foi em Picos, mas lá eu não me senti tão valorizada. Achei que não acreditavam tanto no meu potencial e retornei para Teresina. Mas tu chegou a trabalhar em Picos e... Cheguei a trabalhar em Picos, por volta de um mês. Quando eu retornei para Teresina, eu entreguei o apartamento, na época era uma kitnet que eu morava. Entreguei tudo, vendi, com dor no coração. E aí disse, não, eu vou voltar pro interior, que é onde minha mãe morava. Olho d'Água dos Mirandas, Maranhão. Com isso, eu voltei para o interior, passei um tempinho lá, depois retornei para cá novamente, para Teresina, para tentar mestrado. Vim fazer a prova, mas até o caminho do mestrado é um caminho mais árduo. Não me identifiquei tanto. Até porque eu precisaria de mais tempo e eu precisava na época de dinheiro. Sim. Eu precisava de tempo para estudar, mas eu precisava de dinheiro para me manter e ajudar a minha família. Então eu voltei para o interior novamente. Com isso, eu passei alguns problemas. Foi bem na época, finalzinho de 2019, para o início de 2020, entrou a época da pandemia. Eu passei alguns problemas de saúde, retornei para Teresina novamente com a minha antiga madrasta. E aí nós viemos para Teresina a intuito de se consultar mesmo, fazer exames. Sim. Foi onde eu vi a oportunidade de ficar aqui novamente. Aí eu falei, não, eu vou atrás de um emprego, vou ficar aqui, vou fazer um curso no que eu quero, que é estética. Me encontrei, não, vou fazer estética. Não sei como, mas vou fazer. E aí foi onde ela voltou para a cidade, no Maranhão. Eu permaneci em Teresina, fazendo exames. E o que eu tive a ideia? Vou fazer bolo no pote para vender na rua, isso já depois de formada. Sim. Tive uma amiga que me acolheu na casa dela e ela me ajudou com esse processo de fazer bolo no pote, para que eu fosse conseguir o dinheiro para cursos livres na área da estética. Meu primeiro curso livre foi drenagem linfática e ventosa terapia, que eu fiz online durante a pandemia. Então eu consegui vender esses bolos, saía por volta de 1h da tarde, retornava às 5 horas do ponto onde ela me deixava, essa minha amiga, que era no HGV, e conseguia vender todos. Peguei o dinheiro, paguei esses cursos que eu mencionei, ventosa e drenagem. E aí eu fui gostando, aí fui pegando minha antiga madrasta, outras pessoas para servir como modelo. Sim. Fui gostando dessa pegada da estética, de ver que tinha um resultado. E aí, em uma outra ocasião,
Eu fui em uma empresa para conseguir vaga de emprego, que era, na época, para secretária. Né? A pessoa não disse que ia me dar essa vaga, me deu um final de semana para organizar minhas coisas e voltar para Teresina. Uhum. Uma ressalva aqui era para vender um pacote de internet, da Hugs Internet, nessa empresa. Quando eu retornei, a pessoa sumiu. E quando eu vi que me deparei, disse, não, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele sumiu, não vai me dar um emprego, como é que eu vou me manter? Eu preciso Eita. de dinheiro. E aí eu fui, não, vou deixar. E aí Deus foi mostrando outras oportunidades. Nisso, fui em um aniversário, conheci uma pessoa que já trabalhava com estética. E aí eu falei, o que eu faço? Não, eu faço ventosa e faço drenagem linfática, massagem relaxante. Ela, não, pois Uhum. vai lá onde eu trabalho, que era no Diamond Center, na S2, nem existe mais. E ela falou, vai lá, faz um teste. Eu fui lá, me apresentei, fiz um teste nas meninas de drenagem, massagem. Elas acharam que eu tinha talento, Jeito. jeito pro negócio. E elas me deram a proposta. Não, Brenda, você fica atendendo aqui e você vai fazendo network, vai conhecendo Uhum. pessoas. E assim eu fui fazer. Fiquei lá um tempo, até conseguir juntar mais dinheiro para fazer outros cursos. E lá, voltando para a história do cara que me prometeu o emprego, ele me deu, que sumiu, depois eu reencontrei ele em uma outra ocasião, e ele me passou um serviço que não tinha nada a ver com a minha área, era um memorial descritivo para fechar um orçamento de uma obra que ele estava fazendo em Canto Buriti. E eu tive que estudar tudo de arquitetura, engenharia, Gente, nada a tintas, ver. nada a ver com a minha área. E aí deu certo, eu consegui reduzir esse percentual do orçamento que ele precisava. E com essa redução do percentual, que era um valor alto, ele me pagou e eu consegui pagar a pós-graduação em saúde estética. Então, eu tenho pós-graduação em Gente. saúde estética. Gente, a Brenda tem história. Tem, A eu tô só mulher tem história. resumindo. Ela tem É, história, viu? E aí vamos entender. Você hoje atua como harmonização facial, certo? isso, E harmonização íntima. isso. Me explica o que. Não sei se é a pergunta correta, mas você me corrige. Afinal de contas, o que é a harmonização íntima? Que trabalhos que tu faz? Eu costumo falar que a harmonização íntima são conjuntos de procedimentos que vão o quê? Visar melhorar tanto a autoestima quanto a região íntima do homem e da mulher. Então, eu Uhum, trabalho com a harmonização íntima tanto feminina quanto masculina. uhum, Mas, assim, são conjuntos de procedimentos. Quais são esses procedimentos? Botox uhum. peniano, para melhorar o estado flácido do pênis e a gente ter um ganho de comprimento. Olha aí, Preenchimento. meninos. Preenchimento peniano que a gente usa ácido hialurônico, que são Uhum, produtos totalmente confiáveis, biocompatíveis com o organismo. sim. Então, hoje o que é, a grosso modo falando, é harmonização íntima masculina. São para o homem, no caso, ter aquele Uhum, ganho tanto em comprimento quanto em diâmetro, deixar ele mais grosso, isso melhora a autoestima, isso melhora a satisfação pessoal, tanto do homem quanto da mulher, do parceiro, da parceira. sim. Então, um procedimento, são conjuntos de procedimentos que vêm para revolucionar, para trazer uma qualidade de vida e satisfação. Mas me tira uma curiosidade. Qual é o perfil de homem que procura isso? Tem uma faixa de idade específica ou tá muito variado? Como é que tá sendo isso? Está muito variado. Aqui no Nordeste, mais precisamente aqui em Teresina, são homens héteros, da Uhum, idade a partir de 28 anos até 55 anos, tem buscado bastante. uhum. E a queixa maior é para. Nunca me incomodou, mas quando eu ouvi falar, eu queria dar uma melhorada, um upgrade. Sim. Então, eles procuram bastante para essa questão de aumento de circunferência, deixar mais grosso o Uhum. pênis. Então, a grande queixa deles aqui em Teresina é essa. Interessante. Então é mais a questão estética, né? Isso, a questão estética mesmo. E, mas pode ter benefícios em outras coisas. Ou não? É mais essa questão da estética, de eu proporcionar prazer pra mulher também, né? É mais a questão mesmo proporcionar a satisfação pessoal, a Sim. autoestima. O psicológico conta muito porque
Tem muitos homens que já nascem com alguns tipos de problemas, como, por exemplo, micropênis. Então, a gente consegue ter uma sobrevida, uma qualidade ali para aquele homem que tem esse problema. Já melhora um pouco, Já né? melhora Autoestima muito, isso, deve já impactar melhora demais. muito. Então, tem homem que já tem essa condição de micropênis e não consegue ter relação sexual. Sim, Então, a harmonização íntima masculina, ela vem para trazer essa qualidade de vida. é Então, você revolucionário imagina, mesmo. né, um homem que passa por não consegue ter relação porque o pênis é muito pequeno. Uhum. Então, uma toxina botulínica nessa região ajuda bastante. Um engrossamento peniano com ácido hialurônico vai ajudar esse indivíduo. Sim. O que que eles relatam? Eles chegam, eles dão feedback depois? Como é que Sim, eles funciona dão isso? feedback depois. Inclusive, eu atendi um paciente que depois ele falou para mim, doutora, foi o melhor procedimento, o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Me trouxe tanta autoestima. Ele tinha uma namorada. Ah, que legal! E ela até acompanhou ele durante o Uhum. procedimento para ela se sentir mais confiante, né? Ele também. E foi super tranquilo. Os pacientes, às vezes, é um medo mesmo, que é o que é normal. Mas Sim. eles escutam música, ficam assim mais tranquilos, a gente vai conversando. Até chegar ao procedimento, a gente tem toda uma consulta, tem toda uma avaliação para o paciente se sentir mais seguro. Sim. Curiosidade, mais solteiros ou mais em relacionamento que vão até você? É bem dividido, mas a procura tem sido bastante casados. É casados? Nossa, que interessante! Muito interessante. Uhum. Dói? Como é que funciona? Essa questão da dor, ela é bem relativa. O que pode gerar um desconforto é na hora do anestésico. O anestésico local, onde a gente Sim. faz uns pertuitos, em termo técnico falando, como se fossem uns pontinhos, onde vai entrar aquele produto, o ácido hialurônico. Sim. Então, alguns relatam um pequeno incômodo, mas é super rápido, gente. Sim. Essa questão da aplicação da anestesia. Uhum. Mas é uma anestesia bem pouquinha mesmo. É só isso mesmo, a questão de... Não é incômodo, né? Não, Super tranquilo. super tranquilo. Existe risco de perder a sensibilidade ou não? Não, o procedimento feito da forma correta, com a técnica correta, não é para ser ocasionado esse tipo de problema. Até porque, durante a avaliação, eu mostro para os pacientes qual é o limite, né, de produto para aquela sessão, até onde vai esse produto. Então, já avisando que preenchimento da glândula eu não trabalho, nem se pode ser feito, porque é uma área de risco. Então, a gente já delimita quais são as áreas que podem ser trabalhadas e as áreas que não podem. Sim, entendi. E aí o produto você já disse que é o ácido hialurônico que vocês usam, né? Isso, o ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é um produto totalmente biocompatível com o nosso organismo. Então, o organismo ele vai absorver esse ácido hialurônico com o passar do tempo, dos meses. E aí, com isso, a gente vai ter uma segurança com esse produto. Então, existem produtos, e isso é muito interessante o paciente mesmo perguntar, e mesmo que ele não pergunte, eu sempre explico e mostro qual produto a ser utilizado. Porque a gente tem no mercado outros produtos que não são de confiança. Sim. Então, isso sim traz risco para o paciente. Brenda, já chegou alguém que fez em outro lugar, que se deu mal, ou não? Assim, já chegou um paciente que fez em outro local e na hora da avaliação presencial, a região do pênis tinha vários grumos, que é como se fossem bolinhas, né? Então, sim. esteticamente não ficou bonito. Sim. Aí, então, o que a gente faz? O que eu faço com esse paciente? Eu vou retirar esse produto para deixar ele sem nada e começar do zero de uma forma que fique esteticamente bonito, que tenha uma simetria legal para o pênis e para aquele paciente. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de realizar a harmonização íntima, com quantos dias ele pode fazer o ato sexual? Pelo menos após 10 dias. Isso é muito importante, é crucial para o resultado e para o paciente. Porque o produto ele tá ali, ele gera um edema, tem um pouco de inchaço na região íntima, é orientado a fazer as massagens para o paciente da forma correta. Então, a relação sexual e até mesmo a masturbação não é indicada para esses primeiros dias após o procedimento. Porque ela pode gerar um edema, né, um inchaço maior e pode migrar esse produto para outra região. 10 dias não é pouca coisa para todo mundo, não.
Já aconteceu Não. alguma coisa assim engraçada de gente que se deu mal porque não fez o jejum dos 10 dias? É só o produto migrar, formar esses gruminhos, que a Ah, gente já, na verdade, sim. já conhece quando o paciente não Olha seguiu só, as não orientações. adianta, gente, Não não tem como esconder. mas vai valer a pena. Dura quanto tempo o produto? Em média, até 1 ano. Mas Olha aí. nesse período de 1 ano, a gente sempre faz umas avaliações bimestrais para ver como é que está sendo o processo de absorção. Uhum. Mas lembrando que o produto, o que determina também a quantidade, onde vai durar muito tempo, é o organismo do paciente, né? É Se for um individual, paciente, né? isso é individual. Então, a gente tem que saber se aquele paciente, ele treina, se ele é atleta, se ele é Eita. crossfiteiro. Aham. Então, todas essas perguntas são feitas durante a avaliação. Sim. Então, se ele treina mais ou tem mais relações sexuais, tem que fazer uma manutençãozinha maior, Tem que né? fazer uma manutenção um pouco antes, tem que fazer essas manutenções, é necessário. Mas vale a pena, dura bastante, né? Dura bastante. E outra coisa, o que eles reclamam, mas é, é muito caro, Uhum. para pouco tempo, mas é melhor você trabalhar com segurança de um produto que vai lhe trazer, não vai lhe trazer riscos. Sim, com certeza. O que que você orienta para quem tá inseguro, mas sente vontade de fazer? Marcar uma consulta, marcar a avaliação comigo, onde eu vou te esclarecer, te mostrar toda a anatomia, onde é que é aplicado, Uhum, resultados durante a consulta. A gente não pode uhum. postar, mas alguns são liberados para mostrar durante essa consulta. E mostrar produtos, a gente tem um longo período de conversa até aquele paciente se sentir seguro para fazer, porque realmente traz insegurança para quem quer o procedimento, mas não tem aquela coragem. Sim. Tem algo que tem que ser feito antes do procedimento, que o paciente tem que se precaver ou não? É tranquilo. Então, a gente passa, assim, as recomendações para o paciente. Uma delas é a questão de não estar tomando antibiótico, porque atrapalha, Uhum, a higiene pessoal, uhum. depilação, tudo isso é indicado. É indicado, né? Vamos Isso. falar um pouquinho da questão da harmonização feminina. O que que é feito em termos de harmonização feminina? A harmonização íntima feminina é um boom aí para as mulheres, porque ela melhora tanto o estímulo de colágeno da região da vulva, deixa Uhum, a região mais firme, sabe? Melhora a questão da pele mesmo, a qualidade de pele, porque muita gente se incomoda, principalmente mulheres pós-parto. uhum. A gente consegue melhorar também a questão de coloração da região genital, Nossa, interessante. onde fica mais, tem mais atrito, acaba tendo uma variação de hormônio, deixa mais escuro, a gente consegue Uhum, trabalhar essa região. E a gente consegue também usar preenchedores de ácido hialurônico na região uhum. da vagina para deixar mais fechadinha. Então, Sim, os resultados são incríveis. Não, é totalmente confortável, porque onde é aplicado é uma camada onde não vai me trazer problemas nem para o paciente. sim. O que incomoda um pouquinho pode ser a anestesia, Uhum. mas a gente consegue usar desses pontos. A gente consegue usar até enzimas para melhorar gordurinha que fica mais acima. Sim. E aí, mudando um pouco de assunto, a gente está vendo um pouco assim do teu tema, que eu acredito que não seja, é do teu interesse, mas não é da tua área. Tá tendo um boom aí com relação ao corte dos grandes lábios, né? Isso. Qual a tua percepção sobre isso? Tu acha interessante? Eu acredito que vocês devem fazer. É sempre interessante a gente se sentir bem, né? Mas qual a tua Sim. percepção sobre isso? Então, tem realmente sido falado bastante sobre a ninfoplastia, que é um Sim. procedimento médico, né? Eu acho bastante interessante porque eu atendo muitas pessoas que chegam com essa queixa, mas que eu não consigo tratar com esses procedimentos de bioestimuladores ou preenchedores. Então, a Uhum. indicação realmente é procurar um profissional que faça a ninfoplastia tanto cirúrgica ou através de laser, Sim. que são resultados mais rápidos, mais Uhum. seguros também. Então, eu acho bastante interessante. E tem até um outro procedimento que é a capusplastia, que é a redução. Algumas mulheres elas têm o clitóris hipertrofiado, Sim. seja condição já que já nasceu assim ou excesso de medicamentos, Então, testosterona é uma delas. Então essas mulheres elas acabam tendo essa hipertrofia, mas uhum. existe procedimentos cirúrgicos para melhorar essa hipertrofia. Uhum. Então, eu super indico para as pacientes quando elas já chegam achando que vão, eu quero melhorar, fechar mais aqui, mas, olha, eu falo, não, a indicação não é preenchimento, não é bioestimulador, a indicação é mais cirúrgica. Então, eu sempre passo Sim. essa paciente para
um médico fazer mesmo. Sim, entendi. Muito legal. E Brenda, já aconteceu alguma situação engraçada que tu possa compartilhar com a gente, que não... De um homem, uma mulher. Qualquer uma que você possa compartilhar, se puder, né? Aham. Eu acho que na feminina, sempre. Acho que essa não posso falar. Mas assim, existe algumas coisas. Acontece algumas coisas Acontece algumas engraçadas, coisinhas, né? né? Aham. Assim, o homem, às vezes, tá com tanto medo do procedimento que fica muito retraído. O pênis fica muito Tadinho. assim encolhido. E aí eles Uhum. falam, doutora, isso não é desse tamanho aqui não, viu? Não é desse tamanho aqui não. Eles ficam preocupados. Ai, os homens do Nordeste são tudo. Eles ficam preocupados. Não, doutora, me dá só um tempinho que eu quero mostrar o tamanho dele real. Eu disse, não se preocupa. Aí eu dou um tempinho, aí eu volto pra... Aí já tá mais relaxada, aí tá o tamanho lá do jubileu do amigão Do lá amigão, que né? tá ok. Mas às vezes acontece, retrai muito, que fica tão encolhido Uhum. que por conta do medo, né? Sim. Do procedimento ou da avaliação. Mas Ai, a que toxina engraçado. botulínica tá aí pra isso. A toxina, ó, gente, se você tem medo de ficar recolhido com a toxina botulínica, você não vai ficar mais. Brenda, tu tem uma história muito rica de vitória, superação. Parabéns. O que que tu diria, assim, pra quem tá passando por isso tudo? Pra uma pessoa, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? A Brenda me contando uma prévia da história dela. Eu fiquei muito impressionada. E depois, agora que a gente falou, fiquei mais impressionada ainda. Eu fiquei com a sensação de que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. E você foi muito ajudada. Sim. E a forma que tu falou foi com muita honra e agradecimento para essas pessoas, né? O que que tu diria para uma pessoa que talvez esteja passando por um momento desse também? Primeiro de tudo, não desistir, confiar em Deus, se apegar na sua fé e pedir ajuda às pessoas que você vai observando que no mínimo os detalhes ela está ali para lhe acolher, né? Saber pedir ajuda e não ter vergonha, ter muita força de vontade, porque eu tinha essa força de vontade, eu queria me formar. Eu falava, olha, eu quero vender isso aqui, eu não tenho dinheiro para começar, tem como me emprestar? E aí as pessoas iam lá, você se abrir e contar a sua história pra alguma pessoa que você, não, essa aqui eu acho que eu posso contar. Claro que às vezes a gente recebe um não, mas ao longo de toda a situação a gente começa a perceber quem que pode nos acolher e confiar em Deus, se apegar. Eu me apegava muito a Deus e sabia que aquilo ali ia passar. Certo que por um período da minha depressão, das tentativas de suicídio que eu tive, eu achava que aquilo ali não ia passar nunca, né? Eu só queria acabar aquela dor, porque eu já vinha tanto, sentia tanto cansaço mental, tantos problemas. O que é meio que justificável depois que tudo que você passou, né? Você lutou muito durante o processo. Sim, me sentia tão desamparada, e às vezes nem é sobre dinheiro, era sobre eu ter um apoio, era sobre eu ter uma moradia, gente. É muito ruim você dormir e acordar. Eita, será se amanhã eu vou ter onde morar? Será se amanhã eu vou ter uma cama? Será se amanhã eu vou ter um lençol? Será se amanhã eu vou ter o que comer? Então, eu passava. Muita gente me ajudou porque eu chegava para falar. Olha, falava até para algumas amigas: amiga, eu não tenho dinheiro do ônibus. Amigo, eu não tenho como ir amanhã para tal aula, para tal estágio. Elas tiravam do dela para me ajudar. Então, eu chegava, eu tinha muito esse tipo de ajuda, porque eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha essa vergonha, porque a vergonha não ia me levar a nada. Então, eu sempre falo para as pessoas próximas a mim, não desistir, você tentar de várias formas. De forma honesta, de forma onde vale... E as pessoas honram isso, né? Isso, com certeza. Tá vendo aí, né, gente? Vergonha não paga boleto, não faz com que a gente se forme. A Brenda trabalhou o tempo inteiro, vendeu o bolo no pote, sempre foi clara sobre o que eu queria. Eu acho que é uma das grandes lições do podcast de hoje. E muito legal, por sinal. Então a gente vai finalizar com bate-bola, tá, Brenda? E aí a gente finaliza esse episódio maravilhoso. Mais informações, depois eu vou dar a rede social da Brenda para quem se interessou em realizar suas harmonização íntima, tá certo? Tá. Então vamos lá. Brenda, um lugar que você tem muita vontade de conhecer ainda, uma cidade ou restaurante. Noruega. Tenho vontade de ver a aurora boreal. É mesmo? Ai, que legal! Uma comida, tua comida preferida? Arroz e cuchá. Amo. Maranhense fina. Amo também. Teu estilo de música preferido?
Acho que música internacional e músicas gospel me acalmam. Assim, gosto muito. Um hábito que você não abre mão no teu dia. Tu tem que fazer isso pra se cuidar. Pra me cuidar, É, acho que protetor solar e hidratante facial. Não abro mão todos os dias. perfeito. O maior medo que você superou. O maior medo foi o medo da morte mesmo, de tentar contra a minha vida. Então Uhum. eu superei isso. Uma mania tua que pouca gente conhece. Mania, acho que de puxar cabelo, assim. Quando eu tô um pouco nervosa, eu puxo Quando tu cabelo. tá ansiosa, É, né? ansiosa. Um conselho que você daria pra quem tá começando na área de estética íntima. Tipo algo que não te disseram que tu queria aprender no início, assim. É, ir atrás de quem tem clínica, fazer amizades, mostrar serviço, mostrar proatividade, fazer network. Perfeito. Uma pessoa que te inspira, um profissional, pode ser da área ou fora, uma pessoa que te inspira muito. Da área. Valéria Dalcol é uma pessoa assim magnífica que ela vai descobrindo procedimentos ativos na estética. Então ela trabalha muito com regeneração de pele e é um dos pontos que eu trabalho bastante com regeneração de pele na parte facial. Uhum. Então ela me inspira bastante. Como você gostaria de ser lembrada? Depois que você. Pela minha história, Uhum. pela minha perseverança. Sim. Uhum. Prontinho, Brenda. Muito obrigada por estar Obrigada, aqui. eu que Foi excelente. agradeço. Como é que a gente te acha? Quais as tuas redes sociais? Pronto, o Instagram é @doutora Brenda Bastos. Aí Uhum. lá tem um link que vai direto pro WhatsApp comercial. Uhum. E também tem o direct no Instagram, onde os pacientes, as pessoas podem entrar em contato e vão ser direcionados para uma avaliação, um melhor atendimento via WhatsApp. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Me encontrem em todas as redes sociais como Desiree_Angel com 2 E no Angel, tá? E se vocês quiserem mais informações, entrem em contato com a Brenda. E é isso, por hoje é só. Um excelente bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horário vocês estão assistindo, mas sejam felizes.